Olá, pessoal. Meu nome é José Carlos Fernandes, o Zeca. Sou professor no curso de jornalismo da Universidade Federal do Paraná e eu vou falar para vocês desse curso, dessa profissão, né, que já foi chamada por um grande jornalista, Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, com a mais bela profissão do mundo. E essa belíssima profissão, ela nos permite viver várias vidas, viver várias histórias, conhecer inúmeras pessoas. É como se você olhasse por uma janela, né? Tantos e tantos problemas e tantas pessoas. Aqui, essa janela que eu mostro para vocês é aqui do Córrego Guaíra, aqui no meu bairro, na Água Verde, e essa janela realmente existe lá. Toda vez que eu passo por lá e vejo essa janela, eu penso na nossa profissão, que ela é uma forma de você recortar e olhar os grandes problemas do mundo e mostrá-lo para as pessoas. Tem uma brincadeira, principalmente que a gente faz com as pessoas que querem negar a importância da imprensa no mundo contemporâneo, que é aquela de quem que você levaria para um planeta distante, né? Então, certamente as pessoas dizem, eu levaria um médico, eu levaria um advogado, o engenheiro, o cientista, o pedreiro para construir as casas, o cozinheiro, o costureiro, e o jornalista. Você levaria um jornalista para um mundo novo, onde fosse começar uma vida totalmente nova? Bom, ao longo do tempo foi se percebendo que o jornalismo era essencial, né? Lá no início, né, ela era uma profissão ainda muito incipiente, eram os contadores de história que passavam, né, de aldeia em aldeia, contando a vida dos deuses. Depois vão ser os trovadores, que vão, na Idade Média, que vão passar nos feudos, também contando histórias políticas, histórias de reis e de rainhas. Mas com o tempo, o jornalismo foi se tornando uma profissão altamente especializada, né? Principalmente a partir de meados do século XIX, quando surgem as grandes cidades, né? A primeira grande cidade moderna vai ser Paris e outras vão seguir atrás, né? Londres, Rio de Janeiro. E o jornalista é aquela figura que ajuda a organizar a cidade. Eu estou falando o jornalista porque durante muito tempo foram poucas mulheres jornalistas. Depois ela se torna uma profissão, hoje no Brasil são 62%, né? Calcula-se dos jornalistas são mulheres. Mas naquele momento ainda era uma profissão bastante masculina e eles são essas figuras que ajudam a organizar a vida da cidade. Então eles vão falar de quem chega no porto, dos estrangeiros, da cultura, das mudanças urbanas, e ele é principalmente um observador da vida urbana, né? Esse observador tem uma palavrinha que quem é do jornalismo conhece, que é o flaner, que é aquela figura que anda pela rua, que gasta sola de sapato, que vai aos cafés, que vai às óperas, que vai aos lugares onde ninguém vai, sempre observando a vida das pessoas e relatando a vida dessas pessoas, mostrando a cidade como o lugar mais interessante do mundo. Então, a ligação entre o jornalista e a cidade é instantânea. É como se um fosse feito para o outro. Bom, ela é uma profissão que sempre em mutação, né? Ela está ainda hoje, né, tem muitos desafios, mas ainda nos seus inícios ela era muito praticada por escritores. Escritores que procuravam leitores para suas obras, principalmente no Brasil, onde havia pouca alfabetização. Então, eles escreviam nos jornais com a maneira de conquistar alguns leitores que fossem depois ler as suas obras, né? Então, nós temos muitos nomes que vocês conhecem da literatura que foram jornalistas: o Carlos Machado de Assis, o Lima Barreto, o Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Clarice Lispector e por aí vai. Então, é por isso que é uma profissão muito associada à arte de escrever bem. Bom, os jornais, lógico, passaram por várias etapas, né? Você vai ter o período do nascimento dos jornais, que ainda permanecem, dos livros e das revistas. Na década de 10 e dos anos 20 vai aparecer a reportagem, a grande reportagem, aquela com um jornalista vai passar muito tempo, ele vai viver experiências, ele vai fazer viagens, ele vai fotografar essas realidades para reportar, para contar para as pessoas.
Tudo isso não está no passado, continua de alguma maneira sendo cumulativo. Na década de 30 vai surgir essa figura do jornalista de rádio, né? Aquele que vai emprestar a sua voz para narrar os fatos, para apresentar os artistas. Na década de 50, a televisão, né? Essa figura que para nós é a mais popular, né? Do apresentador de TV, vai se tornar bastante popular a partir da década de 50. E nos anos 90, essa figura nova, né, que é o jornalista que trabalha na internet, aquele que num tempo muito rápido ele apura um fato, coloca nas redes e esse assunto se propaga pelo maior número de pessoas, e ele vai fazer isso, né, o bom jornalista, com uma base de uma checagem, que a gente chama. Ele vai ver se todos aqueles fatos realmente são verdadeiros, para que você não crie um desequilíbrio na sociedade. Né? Quando a notícia não é verdadeira, ela não faz nenhum bem. Bom, então, quais são as características desse profissional? Essas características foram construídas ao longo do tempo. Bom, continua sendo aquele que escreve bem. E alguns de vocês podem dizer assim, puxa vida, eu quero ser jornalista, mas eu não escrevo bem. Mas você vai se capacitar para isso na tua formação. Né? Então, o jornalista escreve muito. O jornalista de qualquer um dos veículos, sempre ele vai estar transformando aquilo que é complexo, que é difícil de entender, em algo que possa ser compreendido pelo maior número de pessoas. O jornalista permanece sendo aquele que perambula, ou aquela que perambula. Né? A frase mais famosa é o lugar de jornalista na rua. Então, o jornalista, mesmo que ele não seja um repórter de ir em lugares de violência, ou de ir em escolas, ou de ir em lugares que eu vou mostrar mais adiante ali para vocês, ele permanece sendo um observador. Uma vez que ele esteja no espaço urbano, ele está procurando o que a gente chama de pautas. Ele está procurando assuntos que vão ser transformados depois em notícias. É um formador de opinião. As pessoas procuram muito o jornalista para saber o que ele pensa de determinado fato que aconteceu na sociedade. Ele é um cronista e um observador, né? Como eu falei adiante, o cronista é aquele que conta de alguma maneira aquilo que está acontecendo de uma maneira atraente, né? A gente diz que o jornalista é aquilo que transforma um fato importante num fato interessante. Né? A maneira como ele conta nos faz perceber como aquilo é fundamental para a sociedade. Ele é também um investigador, não um investigador de polícia, mas alguém que vai atrás de grandes assuntos, né, que vai descobrir onde há erros, onde há corrupção, onde algum direito básico do cidadão foi desrespeitado. E às vezes ele precisa de muito tempo. Algumas grandes reportagens demoram 2 ou 3 anos para serem concluídas. E nesse tempo todo, o jornalista vai procurando a melhor fonte, vai olhando arquivos, vasculhando dados na internet. E, principalmente, o jornalista hoje é um curador de dados. A palavra é meio estranha, mas é aquele que capta várias informações que estão na internet, orçamentos públicos, gastos, e vai montando tabelas e descobrindo fatos a partir desses dados que hoje estão cada vez mais disponíveis, porque a internet criou essa popularização de muitas informações. Bom, o perfil hoje, né, de alguém que queira fazer jornalismo, ele vai ter que desenvolver o quê? Cultura geral, né? O jornalista vai ser alguém capaz de falar sobre vários assuntos, mesmo que ele cubra economia, ou esporte, ou cultura, em algum momento esses assuntos se cruzam. Né? Então ele vai ter que desenvolver na sua formação a cultura geral. Um bom texto, como eu já falei, ele é alguém que entrevista pessoas. A base da profissão do jornalista é dar a voz para os outros, é procurar quem na sociedade é a pessoa que mais entende de Covid, quem na sociedade é a pessoa que mais entende do aumento da pobreza por causa da pandemia. E ele vai sempre procurando essas fontes, ele é um garimpador de fontes, e ele vai entrevistá-las para tornar visível para as demais pessoas aquilo que as pessoas que estudaram mais, que sabem mais sobre um assunto, têm a dizer. Ele é um escutador. Muitas vezes ele vai escutar histórias sem saber exatamente onde elas vão dar. Ele é um criador de vínculos, né? Vínculo no sentido de que ele
vai desenvolver relações profissionais com fontes importantes, com comunidades, né, onde ele vai trabalhar, de forma que as pessoas confiem nele. Senão elas não vão contar para ele aquilo que as aflige. O jornalista também é alguém multiplataforma hoje, né? Ele domina várias técnicas. Antes a gente tinha o jornalista que só escrevia em jornal, o jornalista que só trabalhava na TV. Hoje todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. É lógico que alguns vão se notabilizar em algumas práticas e em outras, mas é muito difícil um jornalista hoje jovem que só faça um tipo de atividade. Ele vai desenvolver análise de dados e, além dos furos de reportagem, ele vai trabalhar na criação de políticas públicas. Ele é alguém que está envolvido com o que a gente chama de sociedade organizada. Com esse perfil atual, é uma maneira da gente, pelo menos de minha parte, tornar pública a importância da obrigatoriedade do diploma de jornalismo, né? No momento ela não é obrigatória, mas com todas essas habilidades é muito difícil que uma pessoa que não tenha passado por uma formação específica possa desenvolvê-las e cumprir o seu juramento profissional. Bom, uma qualidade muito importante para o jornalista hoje é a sensibilidade social, né? Ele é alguém que vai estar atento aos grandes problemas que afligem o país, porque a expectativa da sociedade em relação ao jornalista é que ele ajude a encontrar soluções para os grandes dilemas que nos afetam. Então, eu sei que existe uma glamorização da profissão, né? A profissão, como toda a visibilidade que ela tem por causa das redes sociais, por causa da televisão, mas o que marca a ação do jornalista, principalmente, é ele estar em busca para ajudar a sociedade, né, com informação segura, a encontrar soluções para o problema da pobreza, para encontrar caminhos para a juventude e para a infância, para a educação, né, que é o grande motor do país, encontrar as raízes da violência e fazer valer o direito de habitação. Aqui eu fiz uma seleção de 6 temas sociais importantes, mas só para dizer o quanto que o olhar do jornalista é um radar ligado para esses temas. Bom, o que um jornalista estuda para poder desenvolver tantas habilidades? Ele vai estudar teorias da comunicação. Essas teorias vão ajudar ele a entender o público, entender se a maneira como ele fala com as pessoas atinge as pessoas, né? Se ele consegue transmitir um conceito científico, se ele consegue transmitir um problema político. Então, as teorias são muito importantes. Ele vai estudar redação durante 4 anos. Redação não só para trabalhar em jornal e internet, mas também a redação para produzir material de televisão, de rádio, para revistas e plataformas digitais. Ele vai ser um conhecedor da vida brasileira e, obviamente, também de política internacional. Hoje não tem nenhum jornalista que não esteja atento às eleições nos Estados Unidos, por exemplo, porque isso é determinante para toda a política mundial. Ele vai se dividir em várias editorias que ele vai estudar, né, na faculdade, vai estudar política, economia, cultura, esportes e principalmente a vida nas cidades. Pense agora como é importante as pesquisas dos jornalistas na questão do transporte público. Como é que vai ser o transporte público no mundo pós-pandemia? Como é que as cidades vão funcionar? O mundo do trabalho, né? Bom, é uma profissão que continua sendo bastante procurada, né? Nós temos uma média entre 19 e 21 candidatos por vaga que querem viver essa profissão apaixonante. Na prática, né, ele é um curso que acontece em 4 anos, né, ele tem estágio obrigatório, o aluno vai poder fazer vários estágios, mas ele tem uma parte que é obrigatório. É um curso que se divide entre a sala de aula, a teoria, estudos de texto, leitura de livros, mas, ao mesmo tempo, muito laboratório. Sair com a câmera, ir gravar programa de rádio, produzir roteiros, até jogos, infografia. Quer dizer, a vida do estudante de jornalismo se divide entre a sala de aula e os laboratórios, quase que numa divisão assim, equitativa entre as duas atividades. Ele vai fazer muita inserção urbana, né? Ele vai andar pela cidade forçosamente, ele vai andar pelos bairros, por comunidades, ele vai aos circuitos do poder, né? A Câmara, ao Palácio, ele vai, de alguma maneira, já durante a faculdade, viver
a sua profissão. E vai se preparar para um mercado de trabalho cada vez mais transversal e criativo, né? Hoje, o jornalista, desculpe a frase meio cafona, é como um vaso de flor, ele fica bem em qualquer lugar. O jornalista é necessário em todos os lugares. Eu dou aula há mais de 20 anos e tenho alunos que trabalham em missões na África, tenho alunos que trabalham em ONGs na Noruega, tenho alunos que trabalham em apartamentos fechados nos Estados Unidos, em sites no Canadá, jornalistas que trabalham no Nordeste, no Sul do país, que trabalham em atividades que nem eu sabia que existiam e continuam sendo jornalista. Então, não é mais só aquela figura do apresentador de TV, o apresentador de rádio ou o repórter com o bloquinho na mão, né? Era uma profissão muito criativa e em vários ramos de atividade a figura do jornalista é bem-vinda, porque ele é alguém que depura e que esclarece, e que investiga e que, como lá no comecinho do jornalismo moderno, quando o jornalista ajudava a organizar as cidades, hoje ele continua ajudando a organizar e fazer funcionar esse grande arquipélago de ilhas. Tá? E então eu termino aqui a minha apresentação. Espero que muitos de vocês se encantem por essa linda profissão que a sociedade brasileira precisa tanto sempre de muitos repórteres em todos os lugares, levando a informação segura, de qualidade, atraente, e por pessoas que abraçaram o desafio de estudar tantas coisas ao mesmo tempo e ver o mundo como um globo, não só como uma parte dele. Muito obrigado. Se alguém quiser alguma informação, está o meu e-mail aí embaixo, eu respondo com o maior carinho.